Você está na bênção em nome de Jesus. Toma posse disso sobre a sua vida. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mas está muito fraco. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com você, amém? Já cumprimenta essa pessoa que está, cumprimenta essa pessoa bonita que está do teu lado aí, isso, dê a paz do Senhor, para esse teu irmão, para essa tua irmã, cumprimente essa pessoa que está aí à tua direita, cumprimente essa pessoa que está à tua esquerda. Isso, cumprimenta essa pessoa com a paz do Senhor, mas sai do lugar mesmo, sai do lugar aí, isso. Cumprimenta essa pessoa, dê a paz do Senhor Jesus para ela. Fala para ela, meu irmão, minha irmã, como é bom ter você aqui nesta quinta-feira, para a gente louvar, glorificar e exaltar ao nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Você acredita que Deus, deixa eu falar uma coisa, você acredita que Deus não trouxe você aqui à toa? Levanta a tua mão para você e diga assim, eu creio que Deus não me trouxe aqui à toa. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você vem à casa de Deus, Deus ele tem um propósito ao te trazer aqui. E eu posso garantir a você que o propósito de Deus em lhe trazer à casa dele é um só. É ministrar o seu coração e trazer direção para a sua vida. Amém, amados? Na casa do Senhor, pastor, a gente é curado? Claro que a gente é curado. Diga, na casa do Senhor. Levanta a mão, vamos lá, vamos repetir, vamos participar. Diga, na casa do Senhor, eu sou curado. Na casa do Senhor você é liberto. Na casa do Senhor você recebe bênçãos. Na casa do Senhor, portas se abrem sobre a tua vida. Até porque é neste lugar que Ele ordena a bênção. Então esse lugar é um lugar de bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais importante que você recebe quando você vem à igreja é a direção, é a palavra que te dá a direção. Porque é justamente de posse da palavra, uma vez que eu me posiciono, é que todas estas bênçãos, elas são liberadas sobre a minha vida. O que Jesus ele disse? Jesus ele disse lá em Mateus 6, buscai primeiro o quê? A comida, a bebida, o trabalho, a porta aberta. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu busco o primeiro reino, o que eu estou buscando? Eu estou buscando o governo de Deus, eu estou buscando a direção do Senhor, eu estou buscando a vontade de Deus. E aí quando eu busco primeiro estas coisas, as bênçãos do Senhor elas vêm como consequência. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus já trouxe cura, restauração, libertação, quebra de cadeia. Eu creio que quando você chegar na tua casa, algo diferente vai estar lá. Glória a Deus, amado. Eu creio através do poder da oração. Mas eu acredito também que a palavra que você vai ouvir aqui hoje, e principalmente, não a palavra apenas que você vai ouvir, mas aquilo que você vai escolher fazer com a palavra que você ouvir aqui hoje, é o que vai fazer toda a diferença. Porque também não adianta você vir na igreja, ouvir a palavra e você dizer assim, puxa, que palavra abençoada, puxa, como Deus falou comigo, mas você sair, ir embora e aquela palavra não produzir um resultado efetivo na sua vida. Deus ele não quer que você venha na igreja para admirar a palavra. Deus ele não quer que você venha na igreja para achar a palavra bonita ou boa. Deus ele quer que você venha na igreja para que a palavra seja aplicada sobre a sua vida. Glória a Deus, amados. Isso é buscar o reino. Isso é viver o milagre. Deus tem uma palavra para... Vira para essa pessoa bonita e diz para Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Deus separou esse dia, amém? Então aproveita que você está de pé, pega a palavra de Deus, por favor. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 26, amém? Você vai se colocar de pé se você ainda não está. Se coloque de pé, pega a palavra e abra conosco aí. Gênesis, no capítulo de número 26. Eu quero fazer um pedido para você agora. Procure, a partir de agora, procure não se levantar, não se movimentar. Procura não conversar, como nós falamos. Se a palavra de Deus é o que me dá direção, se a palavra de Deus é o que garante a bênção, se a palavra de Deus é o que me fundamenta para que eu viva as promessas, então nada pode me atrapalhar, nada pode tirar a minha atenção daquilo que Deus vai me ministrar.
Amém? Então procura colocar o celular aí no não perturbe, né? E vamos para a palavra, vamos mergulhar aqui nas Escrituras. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O capítulo é o de número 26. E nós vamos ler o que diz aqui a partir do versículo 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada mês aqui no MAP, nós oramos em cima de um propósito. Nós temos um tema específico para as nossas orações, para os nossos jejuns e também para as nossas exposições bíblicas. E esse mês de setembro é um mês onde nós estamos declarando, presta atenção aqui, ó. O mês de setembro é um mês em que nós estamos declarando, decretando dependência de Deus. Diga assim comigo, setembro, diga bem, ó, diga, setembro é o mês da dependência. Então nós oramos no início do mês, fizemos ali o nosso jejum em cima dessa palavra. E durante várias quintas-feiras desse mês a gente está ministrando acerca da dependência. E essa palavra de hoje, ela vai nos trazer muitos ensinamentos acerca dessa dependência que eu e você precisamos ter para que de fato o sobrenatural de Deus ele aconteça. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho até um certo tempo de evangelho. Eu até caminho já há alguns anos na presença de Deus. Mas eu nunca vi Deus agir assim, sabe aquele agir poderoso que muitas pessoas testemunham? Pois é, eu nunca vi Deus agir na minha vida dessa maneira. Já ouvi vários testemunhos. Mas por que muitas pessoas acabam não vivendo isso? A palavra de Deus ela diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus, amados. Aí Paulo continua dizendo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então qual é o requisito que o apóstolo Paulo ele coloca para que a gente venha viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que a gente venha ver a glória de Deus? É a gente não se conformar com a vida que a gente vive. Eu não posso aceitar, eu estou vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria. Eu estou vivendo um casamento destruído, eu estou vivendo uma família arrasada, eu estou vivendo sem emprego e a pessoa se conformar com isso. Não vos conformeis. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se transformar. E me transformar baseado em quê? Na renovação do meu entendimento pela palavra. Então, se eu não permitir que a palavra de Deus renove o meu entendimento, eu não vou me transformar. E se eu não me transformar, eu vou me acomodar àquilo que eu vivo. Estou vivendo uma vida de miséria, mas está bom, todo mundo tem problema. E aí você começa a aceitar na sua vida coisas que você não deveria aceitar, porque você tem um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, amado. Uma coisa é a pessoa não ter Deus e aceitar a enfermidade. Uma coisa é a pessoa que não tem Deus aceitar o roubo, aceitar a miséria, aceitar o engano. Agora, uma vez que eu sirvo ao Deus vivo e todo-poderoso, eu me acomodar? Não, eu não posso aceitar. Não vos conformeis, transformai-vos. Glória a Deus, amados. Então diga assim, que a palavra de Deus, faz assim, ó, bota a mão assim na sua mente, diga assim, ó, que a palavra de Deus, nesta noite, transforme, renove o meu entendimento, para que eu venha viver as promessas do Senhor. Amém? Vamos lá para ela? Gênesis 26, versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o Senhor vai dizer para Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aí versículo 3 o Senhor vai dizer, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Glória a Deus, amados. Então o que Deus está falando aqui com Isaac? Isaac, eu sei que por uma série de razões, e a gente vai ver aqui na palavra, por uma série de motivos você está pensando em sair dessa terra. Por uma série de motivos eu sei que você está pensando em sair
da posição a qual você está. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Isaac. Fui eu quem te coloquei aí. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Fui eu que te trouxe para esse lugar. Então, faz o seguinte: peregrina nessa terra. Confia na minha palavra. Fica onde eu te coloquei. Porque eu vou ser contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão teu pai. Eu vou ser fiel à minha palavra. Você vai ver a minha glória. Então o que o Isaac teria que fazer agora? Mesmo cercado mesmo rodeado de problemas, mesmo rodeado de adversidades, o que o Isaac teria que fazer agora? Ele teria que crer, ele teria que escolher depender de Deus e acreditar que aquela palavra que Deus estava liberando sobre a vida dele iria se cumprir, mesmo que diante dos seus olhos a situação não fosse favorável. É difícil, né? A gente acreditar que Deus vai fazer quando tudo ao redor está conspirando, é mais fácil, né? Quando tudo está dando certo, caramba, é muito fácil crer. Mas quando as coisas começam a dar, é uma coisa dando errado aqui, é outra coisa dando errado ali, é um problema estourando aqui, é uma bomba estourando ali, aí Deus diz: não faz nada, fica na posição que eu vou ser contigo. Dá uma agonia, é difícil. Mas isso é depender de Deus. Glória a Deus, amado. Depender de Deus não é ser movido pelas circunstâncias, mas é ser movido pela palavra que Ele liberou. Diga assim comigo: depender de Deus é ser movido pela palavra. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Gênesis 26, 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, eu não te quero no Egito, o Egito não é o teu lugar. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Amém? Aquilo que hoje você chama de problema, amanhã será o teu testemunho de vitória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu acho que você não entendeu, eu vou liberar de novo. Aquilo que hoje você está chamando de problema, amanhã vai ser o teu testemunho de vitória. Amém, amados? É isso que Deus está falando com Isaac. E é isso que Deus está falando com você nessa noite. Você toma posse aí, amém? Então estenda a mão aqui para frente, vamos orar. Ora pela minha vida, fecha os teus olhos e começa a orar, começa a interceder isso. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos, cantamos louvores. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. É momento de nós recebermos a direção do Senhor sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, joga por terra agora os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor à tua palavra. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir, coração para receber, e a nossa mente, ó Deus, para que venhamos colocar em prática aquilo que ouvimos, para experimentarmos a tua vontade. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós nesse lugar, ministra os nossos corações nesta noite. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus, aí? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Dá para Ele a tua melhor salva de palmas. Aplauda bem forte. Diga glória a Deus. Senta aí no teu lugar. Agora sim, toma o teu assento. Queridos, e como a gente falou, a partir desse momento, procura Presbítero Edivan, vê se tem mais alguém lá para dentro. Chama para cá também, só lá dentro quem estiver trabalhando, amém? Vem para cá, presta atenção na palavra, para que você venha entender aquilo que o Senhor Ele vai nos ministrar nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra que nos dias de Isaac houve uma grande fome na terra. Uma fome se abateu por toda a terra, semelhante à fome que houve nos dias de Abraão, seu pai. Então, de tempos em tempos, a terra padecia de fome, porque as chuvas não eram regulares. Consequentemente, as colheitas, as lavouras, elas eram prejudicadas. Então, se não chovia muito, a lavoura era prejudicada. E se a lavoura era prejudicada, consequentemente, a fome acabava vindo. Então, houve uma fome semelhante na época de Abraão, e agora na época de Isaac, uma grande fome vai se abater. Pelo fato da terra
depender da chuva, e pelo fato da chuva ser uma coisa rara naquela região, as secas, elas eram muito constantes. E, consequentemente, a fome, ela acabava sendo muito frequente. Então, as pessoas morriam de fome, as pessoas morriam de sede, o gado perecia, ou seja, a assolação, ela era total. E conta-nos a história que nisso Isaac, pensando como qualquer pessoa racional, pensando com a mente, enxergando com os olhos naturais, Isaac resolveu descer até a cidade dos filisteus, a cidade de Gerar, pois apesar de Gerar ser uma terra de filisteus, apesar de ser uma terra de um povo que historicamente sempre foi contrário ao povo de Deus, foi nesse mesmo lugar, em Gerar, na terra dos filisteus, que lá no passado o pai de Isaac, o Abraão, não só esteve ali, mas ele também prosperou muito naquela terra. A Bíblia diz que Abraão, ele vai prosperar, ele vai crescer muito. Então, a princípio, duas vão ser as razões que vão levar Isaac até Gerar. A primeira, a necessidade da provisão. Havia fome, havia seca em toda a terra, ele precisava alimentar a sua família, ele precisava cuidar da sua parentela, e ele disse, vamos para Gerar, porque talvez lá a gente consiga uma situação melhor. E a segunda razão vai ser de ordem natural, de ordem familiar, porque Gerar foi uma terra por onde Abraão passou. Abraão, ele tinha poços ali naquele lugar. Então Isaac vai olhar para a situação, como qualquer pessoa racional, ele vai olhar para a situação, ele vai olhar para o problema e imediatamente, como uma pessoa inteligente, ele vai tomar uma decisão. Vamos ver isso comigo aqui, Gênesis capítulo 21, só você voltar aí algumas páginas, Gênesis capítulo 21, olha o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo 25, Gênesis capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra, Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Diga comigo, aliança. Diga assim comigo, Gerar, repita comigo, participa comigo, Gerar era um lugar de aliança, amém? E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusesses à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho, que eu, Abraão, eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Filcol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Glória a Deus, amados. Então olha aqui para o pastor. Então, por conta da necessidade de provisão, tendo em vista também o fato de que aquelas terras, por serem do Abraão, através de uma aliança antiga que ele havia feito com Abimeleque, então levando em consideração tudo isso, o que o Isaac vai pensar? Caramba, o meu pai tem terras lá em Gerar, lá em Berseba, o meu pai tem terras, tem poços ali, então já que a coisa aqui está complicada, eu tenho a minha família, eu preciso dar de comer para a minha família, eu preciso sobreviver, aqui aonde eu estou a coisa não está boa, quer saber? Eu vou partir para lá. Então Isaac entendeu que o melhor a fazer ali naquele momento, era ir para onde? Para o lugar da aliança. Diga, ir para o lugar da aliança. Só que o grande detalhe é que nessa terra, para onde Isaac vai, que era Gerar,
Se o nome Gerar, se você puder anotar, anote, quer dizer lugar de permanência. Então Isaac, ele parte para essa terra, só que quando ele chega lá, o que Isaac percebe? Que a mesma fome que havia em Canaã, também havia em Gerar. Quando Isaac chega em Gerar, na esperança de ver o seu problema resolvido, puxa, eu estou saindo daqui, mas quando eu chegar lá, eu vou ter uma terra boa, eu vou ter uma terra próspera, eu vou ter poços de água, a minha vida vai estar resolvida. Só que quando ele chega lá, o que o Isaac vai constatar? Ele vai perceber que a mesma seca que havia em Canaã, também estava se abatendo ali. Na verdade, a seca havia tomado todos os lugares. Então, a partir desse fato, a gente vai começando a imaginar a situação do Isaac. Porque olha o problema, ele chegou numa terra em que não conseguia produzir o alimento, por quê? Porque faltava chuva. E a chuva necessária para que a terra gerasse não caía, por quê? Porque era tempo de seca. Só que ele pensou que era tempo de seca só em Canaã. Quando ele chega em Gerar, a seca também está lá. Então, a única alternativa aos olhos humanos, aos olhos naturais, para o Isaac, seria o quê? Seria ele ir para uma terra que pudesse dar a ele a condição que Gerar não estava dando. Ou seja, eu sei que Gerar é o lugar de permanência. Vai entender de maneira espiritual. Eu sei que Gerar é o lugar de permanência. Eu sei que Gerar é o lugar da aliança. Porque no passado, meu pai Abraão, que tinha uma aliança com Deus, ele fez uma aliança com Abimeleque aqui. Eu sei que Gerar é um lugar bom, mas devido às condições, eu preciso ir para uma terra em que eu possa ter alimento, que eu possa cuidar da minha família. E a única terra, o único lugar onde havia provisão era no Egito. Olha o problema. O único lugar onde ele poderia encontrar as condições que em Gerar ele não tinha, era no Egito. Porque enquanto Gerar estava passando pela mesma seca, enquanto Gerar passava pela mesma fome, no Egito as colheitas eram regulares, porque o rio Nilo, ele não esvaziava. O rio Nilo não secava. Então as águas do rio Nilo vinham e regavam toda a terra. Então desde ali, desde ali das laterais, desde ali da margem do rio Nilo, por toda a terra do Egito, a terra do Egito era muito bem abastada. Então as pessoas, elas acabavam indo para o Egito, por quê? Porque lá no Egito, a terra oferecia melhores condições do que qualquer outro lugar. A solução no Egito era imediata. Aquilo que as pessoas demoravam 1 mês, 2 meses para resolver, a pessoa ia para o Egito e rapidinho resolvia. Por quê? Porque a terra era boa, porque a terra era larga, era próspera, era uma terra que oferecia condições. Então olha só o detalhe, as pessoas iam para o Egito por quê? Porque o Egito oferecia soluções imediatas. Repita comigo, diga: o Egito oferecia soluções imediatas. E aí diante disso o Espírito Santo começou a falar conosco, Porque se você parar para pensar e trouxer essa palavra para a nossa vida espiritual, a gente começa a ver que existe um grande confronto nisso aqui. Porque olha o confronto que o Isaac está tendo. Gerar é o lugar de permanência. Gerar é a terra da aliança. Mas no lugar de permanência, na terra da aliança, a coisa está complicada. Então o que ele está cogitando? Ele está cogitando sair da terra da aliança e descer para o Egito para resolver o problema. E você sabe qual foi a pergunta que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração? Até onde nós estamos dispostos a ir com Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a manter a nossa aliança? Porque veja, enquanto tudo estava bem, o Isaac estava ali. Mas quando ele chegou em Gerar e quando ele percebeu que a coisa estava complicada, ele já estava propenso a descer ao Egito. Por quê? Porque a coisa estava complicada aqui. E muitos de nós acabamos fazendo isso, amados.
Até que ponto a gente está disposto a permanecer na aliança? Até que ponto a gente está disposto a ficar no lugar de permanência? Até que ponto? Somente quando tudo está bem? Somente quando a terra produz? Somente quando as águas regam a terra? Mas e quando a coisa aperta? O que a gente pensa fazer? E o Espírito Santo começou a falar fortemente isso comigo. Porque muitos de nós às vezes só caminhamos, só perseveramos, só nos mantemos firmes na promessa. Quantos de nós que só nos mantemos firmes na aliança enquanto tudo está bem, enquanto tudo está favorável? Mas quando a coisa começa a apertar, qual é o primeiro pensamento que vem? Poxa, mas está complicado estar na igreja e fazer assim. Poxa, está complicado fazer isso aqui, continuar vivendo dessa forma e firme na igreja, está complicado. Até que ponto nós estamos dispostos a manter a nossa aliança com Deus? Até onde nós estamos dispostos a permanecer no lugar que Deus nos chamou? O Isaac já estava cogitando descer ao Egito, porque em Gerar as coisas estavam complicadas. Amém, amados? Eu ouvi um pastor Carlos Augusto, falando algo muito tremendo acerca do Salmo 68, e eu fui lá ler na palavra e realmente é uma coisa curiosa. Pastor Carlos Augusto, ele diz o seguinte, que nas Bíblias antigas, nas traduções antigas, o versículo 4 do Salmo 68 diz o seguinte: louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Então, quando você pegava as Bíblias mais antigas e que você lia a versão mais antiga do texto, dizia isso: louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Repita comigo: louvai aquele, diga bem alto, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Glória a Deus. Então, quando as pessoas, presta atenção nisso, quando as pessoas liam esse texto, o que elas entendiam quando elas liam isso aqui? Que o nome de Deus, escrito lá, depois do nome de Deus, está escrito J-A e acento agudo. O que a pessoa pensava? Caramba, meu Deus, isso é um advérbio temporal. Ou seja, Deus é um Deus de agora. Pessoa lia isso aqui, ele cavalga sobre as nuvens porque Deus é o Deus de já. A pessoa dizia, glória a Deus, Deus é um Deus que faz agora. Até tem uma música antiga do J Neto, não sei se você conhece J Neto. Eu gostava muito quando me converti, que ele canta assim: o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Canta assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Vai. Eu sei que o seu nome é Já. Determino a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Glória a Deus, amado. Então tem até música que diz: eu sei que o seu nome é Já. Provavelmente baseado nesse texto. Então durante muito tempo, presta atenção aqui no pastor, durante muito tempo as pessoas elas tiveram o entendimento de que se a coisa é de Deus vai acontecer agora. Baseado nesse tempo, a pessoa pensa isso. Não, é de Deus, então vai acontecer agora. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de já. Só que depois de muito tempo, as pessoas entenderam que esse termo já, na tradução do hebraico, quer dizer IA, ou seja, Y-A-H. E Y-A-H nada mais é do que uma abreviatura do nome Yahvé. Então, quando o texto diz que Deus é Já, não está falando de um advérbio temporal, está falando do nome de Deus. Deus, Yah, ou seja, Deus, Yahvé. Então, olha só o erro de interpretação pela falta de conhecimento. Eu não estou querendo dizer aqui com isso que Deus não faça as coisas imediatamente. Glória a Deus, amados. Não estou querendo dizer aqui que Deus não é um Deus que possa operar, que você ouve a palavra hoje e amanhã a vitória acontece. Não, Deus é poderoso. Quem crê que Deus é poderoso para isso? Diga glória a Deus. Quantas e quantas pessoas contaram: pastor, eu cheguei na igreja ontem, 3 dias depois recebi uma bênção. Eu não estou querendo invalidar
a rapidez do mover de Deus. Só que, amados, entenda uma coisa: tudo que permanece, guarda isso na tua mente, tudo que permanece só permanece por quê? Porque foi construído. Diga comigo: tudo que permanece só permanece porque foi construído. Diga assim comigo: e construir leva tempo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tudo que permanece foi construído, e construir, querido, leva tempo. Construir requer esforço. Construir requer dedicação, requer renúncia. Não se constrói nada sólido, não se constrói nada firme de uma hora para outra, da noite para o dia, ou de qualquer jeito, não. Coisas que vão permanecer na nossa vida e que são construídas com muito esforço, com muita renúncia e com muito tempo. Não é de qualquer maneira. Então esse negócio, o meu Deus é o Deus de já. Meu irmão, não vai nessa. Tem muita gente que porque Deus não abençoa quando ela quer. Tem muita gente que por Deus não fazer a coisa no tempo que ela acha que Deus tem que fazer, a pessoa já quer parar, a pessoa já quer desistir. Pastor, mas está demorando muito a minha bênção. Deus falou que meu marido ia voltar para casa, Deus falou que ia restaurar meu casamento, Deus falou que ia abrir a porta, e a porta não abriu, o marido não voltou, o casamento não foi restaurado. Está demorando muito, meu irmão. Aquilo que permanece tem que ser construído. Tudo que é construído leva tempo, ainda que demore. Pode ter certeza que quando vier, não vai acabar, não vai passar, porque o nosso Deus é quem vai garantir a vitória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Tudo que leva tempo permanece. Diga glória a Deus. O nosso Deus não é Deus de já, o nosso Deus é Yahvé. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Ele até pode fazer as coisas rápido, mas entenda, você precisa construir. Muitas das vezes você vai ter que padecer, você vai ter que sofrer, você vai ter que esperar, porque aquilo que é consistente na nossa vida, aquilo que a gente constrói com consistência, leva um processo. A gente tem que passar pelo processo, e nenhum processo é imediatamente agora, leva tempo. As pessoas, elas estavam descendo ao Egito para quê? Porque elas queriam uma solução rápida do problema. Não, vamos para o Egito, vamos sair daqui, vamos para o Egito, porque lá no Egito, rapidinho a gente arruma, rapidinho a gente resolve. Lá no Egito a coisa é mais rápida, só que lá no Egito tem idolatria, tem feitiçaria, tem um monte de deus estranho, tem paganismo, tem um monte de coisa que Deus abomina. Mas pelo fato das pessoas serem imediatistas, pelo fato das pessoas quererem as coisas rápidas, muitas das vezes a gente está fechando os olhos para aquilo que agrada a Deus, para satisfazermos aquilo que nós queremos. E o Isaac já estava indo por esse caminho, amados. As pessoas desciam ao Egito, justamente para suprirem de maneira rápida, no Egito, aquilo que com Deus elas tinham que esperar, aquilo que com Deus demorava. E hoje, amados, nos dias de hoje não é diferente, amém? Quantas e quantas pessoas que às vezes estão abandonando a igreja, porque acham que com Deus está demorando, que com Deus está difícil, que com Deus é complicado. Ah, pastor, mas é difícil demais servir a Deus, Deus requer muita coisa. Deus requer que eu faça isso, Deus requer que eu deixe aquilo, Deus ele requer que eu me posicione assim, Deus ele requer que eu pare com isso. E as pessoas, elas estão pegando aquilo que é mais fácil, aquilo que é instantâneo, aquilo que é passageiro. Era inevitável cogitar o Egito, uma vez que tudo no Egito era mais fácil. Só que em contrapartida, era uma terra que Deus não queria que os filhos dele estivessem. Então Isaac agora, olhando ao redor, né, vendo a sua dificuldade, e principalmente sabendo aquilo que o Egito poderia lhe oferecer, o que o Isaac pensou? Cara,
Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu estou pressionado. Eu vou ter que descer o Egito. Eu vou ter que ir lá, né? A princípio o projeto dele foi esse. Só que no momento em que o Isaac decide ir para o Egito, que ele bota a mochilinha nas costas e ele diz, vou lá, Deus vai aparecer para ele. Glória a Deus, amados. E quando Deus aparece para ele, ele vai dizer aquela palavra que a gente leu aqui no texto inicial. Vamos ver comigo? Gênesis capítulo 26. Ele já estava decidido, não tem jeito. Está tudo difícil, está tudo complicado. Eu preciso de uma resposta rápida. Eu preciso que a coisa aconteça logo. Eu vou descer. Quando ele estava indo, está aqui Deus. Gênesis 26, versículo 1. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor, diga glória a Deus, amados, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e nessa terra eu serei contigo, e te abençoarei. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Eu não quero você no Egito. Olha para cá, rapaz. O Egito não é o teu lugar. Você não nasceu para comer do Egito. Você não nasceu para ser sustentado por aquilo que o Egito pode te dar, não. Habita nessa terra, porque está difícil nessa terra. É terra seca, é terra árida, está sem comida, está sem água. Mas se você habitar nessa terra, eu serei contigo. E nessa terra, tu vai ver a minha glória. Aplauda bem forte ao Senhor. Fica com a minha palavra, porque eu serei com você. Diga glória a Deus. Então Deus está dizendo para o Isaac. Olha o que Deus está falando aqui, gente, coisa tremenda. Apesar do Egito oferecer todas as vantagens que Gerar não tinha, o que Deus está dizendo? Permanece nessa terra, no lugar de permanência. Glória a Deus, igreja. Permanece no lugar da tua aliança. Diga glória a Deus aí, ó. Porque é nesse lugar que você vai ter a coisa mais importante que no Egito você nunca vai ter. No Egito você pode até ter água. No Egito você pode até ter comida. No Egito você pode ter casa, você pode ter roupa lavada, você pode ter tudo do bom e do melhor. Mas tem uma coisa que lá no Egito você não vai ter: a minha presença. A minha presença é melhor do que qualquer coisa. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus aí, meu irmão. A presença do Senhor é a melhor coisa, é a coisa mais importante que a gente precisa. Você vai ter comida, você vai ter água, você vai ter roupa, você vai ter tudo, mas e a minha presença? Meu querido, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e assim como Isaac foi levado a Gerar por uma série de necessidades, talvez você está aqui hoje, e a tua terra está seca de uma maneira tão forte, de uma maneira tão terrível, que talvez você está aqui, e você já até pensou em voltar para o Egito. Pastor, a coisa está tão complicada que eu já até cogitei descer para o Egito. A coisa está tão difícil dentro da minha casa, na minha família, na minha vida profissional, na minha vida financeira. A coisa está tão complicada, pastor, que vira e mexe eu penso, pô, dá vontade, se eu tivesse no mundo, eu já teria arrumado um emprego. Se eu tivesse no mundo, eu já teria resolvido isso. Se fosse alguns anos atrás, essa situação não estaria mais me incomodando. Talvez você está aqui, meu querido, e talvez você tenha pensado isso. Só que hoje você está aqui. Glória a Deus, amados. E sabe que lugar é esse aqui? Você está na Gerar de Deus. Esse lugar aqui é o teu lugar de permanência. Esse lugar aqui é o lugar da tua aliança. E Deus, Ele manda dizer: permanece nessa terra, no lugar que eu te coloquei, porque é aqui que eu vou ser contigo, é aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou mudar a tua história. Glória a Deus, amados.
É no deserto que nós vemos a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, é no deserto. Mas diga com autoridade, diga, é no deserto que a gente vê a glória de Deus. A gente não quer passar pelo deserto, mas a gente vive orando a Deus. Ah, Deus, manifesta a tua glória no meu casamento. Ah, Deus, manifesta a tua glória na minha vida financeira. Manifesta a tua glória. É no deserto que Deus vai manifestar a glória dele. Amém, amados? É no deserto que você vai ver tudo pegando e Deus indo lá e fazendo milagre. É no deserto que você vai estar morrendo de sede. Você vai tocar na rocha e a rocha vai jorrar água. É no deserto que você não vai ter o que comer. Você vai olhar para o céu e a comida e o maná vai descer na tua mão. Posso ouvir glória a Deus aí, meu irmão? Deserto de Deus tem bênçãos espirituais. Eu vou repetir, o deserto de Deus tem bênçãos espirituais. E Deus não quer que você troque essas bênçãos por aquilo que o mundo te oferece. Ah, pastor, mas se eu saísse da igreja agora e fosse no Egito, rapidinho eu resolvi o meu problema. O que não falta é dinheiro, o que não falta é esquema para arrumar dinheiro. O que não falta é homem, o que não falta é mulher. O que não falta é diversão, o que não falta é trabalho. Eu ia descer e arrumar rapidinho, pois é. Mas você ia perder a glória de Deus sobre a sua vida. Olha o que Deus está falando aqui. Isaías capítulo 30. Abre lá comigo. Vamos ver aqui, ó. Livro do profeta Isaías. Escuta isso. Isaías capítulo 30. Olha o que a palavra diz aqui no versículo 1. Só para você ter uma ideia. Livro do profeta Isaías. Capítulo 30. Versículo 1. Ele já começa o texto com os dois pés no peito. Olha o que ele diz aqui, ó. Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Olha aí. Você que fica ouvindo o conselho do amiguinho do mundo, da amiguinha do mundo, aquela pessoa que não serve a Deus. Não, é isso mesmo, esse negócio de servir a Deus não está com nada. Esse negócio de ficar esperando em Deus, demora muito. Vem para cá, faz assim, olha aqui, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 7, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disso, no estarem quietos será a sua força. Diga glória a Deus. Pastor, está tudo pegando, a coisa está difícil, está complicado, o inimigo está se levantando, não sei o que fazer, e agora? Não faz nada. Fica quieto na tua posição, fica quieto no teu lugar. Fica quieto no lugar onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te posicionou, no lugar de permanência, no lugar da tua aliança. É nesse lugar que você tem que ficar, porque é aqui que Deus vai transformar o deserto em glória de Deus na sua vida. Olha o capítulo 31, Isaías, só virar uma folha. Isaías 31, versículo 1. Ele ainda diz assim, ó: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros. Ah não, eu confio é no meu dinheiro, eu confio é na minha condição, eu confio, né? Olha aqui, ai dessa pessoa, coitado dessa pessoa, que está confiando que só porque tem um emprego, porque tem uma casa, porque tem amigos, porque tem vizinhos, porque tem conhecimento. Ai dessa pessoa. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos,
e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Você sabe o que Deus está falando com a gente aqui nessa noite, meu querido, minha querida? A tua confiança tem que estar em Deus. Até quando você vai viver uma vida cristã sem confiar, sem depender de Deus? Até quando você vai estar na igreja, mas confiando nos teus cavalos, confiando nos teus carros, se pegando conselho das pessoas do mundo, quando na verdade o conselho que você deveria seguir é a palavra de Deus? Olha o que o Senhor está dizendo aqui: ai dos filhos rebeldes. É como se Deus estivesse dizendo assim: coitado deles. Vai, você quer fazer o que você quer? Vai, ai de você, coitado de você, ai dos que descem o Egito. Amado, você não tem que pensar em descer o Egito, não. Você tem que depender de Deus. Você tem que obedecer a Deus. Pastor, mas obedecendo a Deus demora muito. Obedecendo a Deus é muito difícil, é muito complicado. Mas tu vai ver a glória de Deus no final. No final, você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus, amado. No final você vai ver. Mesmo que aos teus olhos aquilo que o Senhor nos manda pareça absurdo, porque muitas das vezes parece absurdo para a gente aquilo que Deus manda a gente fazer, né? Parece um absurdo. Nossa, seria tão mais fácil se eu fizesse assim. Não existem tantas situações que a gente pensa dessa forma? Poxa, mas seria tão mais fácil se a gente agisse assim, por que Deus manda fazer assado? Não seria mais fácil para resolver o problema fazer isso? Por que Deus manda fazer aquilo? Meu irmão, parece absurdo, mas Deus não quer você no Egito não, meu irmão. Deus não quer para te dar a vitória que você se utilize das armas do mundo, não. Se Ele te trouxe aqui hoje no MAP, se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque o teu lugar é aqui, e o lugar onde você vai dar fruto é aqui, o lugar da tua vitória é aqui, o lugar da derrota de Satanás na tua vida é aqui. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e já começa a dar um brado de vitória para Satanás correr da tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Salmo 92, abra lá. Salmo 92. Olha o que o salmista vai dizer aqui. Salmo 92, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, segura essa aí. O justo, quem é justo aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus aí. Essa palavra é para nós, olha aí, ó. O justo, o que vai acontecer com ele, igreja? Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados, não no Egito, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Abre a tua boca e glorifica justo. Você vai dar fruto, você vai viver vitória. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluias. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim no versículo 12: o justo florescerá como a palmeira. Repita comigo assim: crescerá como o cedro no Líbano. Olha aqui para mim, você sabe como é que o cedro do Líbano cresce? É um crescimento lento, porém constante. Diga assim comigo, o cedro cresce lento, mas constante. A gente fez um estudo rápido e a gente descobriu que nos primeiros 3 anos, o cedro do Líbano, ele cresce 5 centímetros para fora. Ele demora 3 anos, diga comigo, 3 anos, para crescer 5 centímetros para baixo. Mas enquanto ele cresce 5 centímetros para baixo, ele cresce 1 metro nas raízes. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Ele cresce 5 centímetros para fora, mas ele cresce 1 metro para baixo. E quando ele está na altura completa, quando ele chega na sua plenitude, ele mede cerca de 40 metros. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O justo, aquele que se permite ser justificado por Deus,
Aquele que não quer se justificar na sua força, do seu jeito, o justo, ele vai florescer como a palmeira, é promessa de Deus. E ele vai crescer como um cedro no Líbano, lento, mas constantemente. E você vai crescer muito em nome de Jesus. Você vai crescer tanto que aquelas pessoas que estão lá no mundo, todas quebradas, vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus na sua vida. Aqueles que hoje muitas das vezes caçoam de você, aqueles que hoje muitas das vezes não concordam em você permanecer firme em Deus, amanhã, quando você estiver com 40 metros, é que eles não estão vendo o quanto você está crescendo para baixo, eles só estão vendo os teus 5 centímetros, mas eles não estão vendo que a tua raiz está profunda. Mas quando você crescer, eles vão olhar para você e eles vão ter que admitir que só o Senhor é Deus na tua vida. Aplauda bem forte aí, meu irmão. É assim que acontece. Por que obedecer a Deus, permanecendo numa terra difícil, por que obedecer a Deus nessas circunstâncias seria tão importante? É muito simples. Porque ao permanecer nessas condições, diante dessas dificuldades, o Isaac estaria aceitando ser alguém totalmente dependente de Deus. Diga glória a Deus. Nós estamos nesse mês de setembro proclamando dependência. No mês da dependência você quer ser independente? Glória a Deus. No mês em que o Espírito Santo está dizendo: dependa de mim, você está querendo depender da tua própria força? Amados, ao se render à vontade de Deus, Isaac estaria se colocando debaixo da dependência. Ele estaria aceitando entregar os seus projetos, os seus sonhos e as suas ansiedades. Porque não é só a gente entregar os projetos, não é só a gente entregar os sonhos. Às vezes a gente entrega os nossos projetos a Deus, a gente entrega os nossos sonhos para Deus, mas a gente não entrega a nossa ansiedade para Deus. Aí sabe o que acontece quando você entrega o sonho, entrega o projeto, mas não entrega a ansiedade? A ansiedade fica batendo, daqui a pouquinho a ansiedade tenta roubar o projeto e o sonho da mão de Deus. Então entenda, guarda isso que o pastor está falando. O que você tem que entregar na mão de Deus? Os teus sonhos, os teus projetos, mas também a tua ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jeremias no capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia. Mas eu sou estudado, pastor, eu tenho dinheiro, tenho amigos, tenho conhecidos, eu tenho condição, eu sou uma pessoa top. Maldito é você se você pensa dessa forma. Maldito é o homem que confia do homem, faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como uma tamargueira no deserto, será uma planta solitária. O fim de quem não depende de Deus é acabar sozinho. O fim de quem não depende de Deus é acabar na terra seca, salgada e inabitável. E detalhe, nem vai perceber. Pessoa infeliz e não percebe. A pessoa é triste, a pessoa não é realizada, a pessoa quebrada na vida e não percebe. É a palavra de Deus que diz. Mas aí em contrapartida ele diz: porém bendito é o homem que confia no Senhor, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. No tempo de Deus, não no teu, mas vai prosperar em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado? É no tempo de Deus, mas vai acontecer. Amém? Versículo 3, capítulo 26, já estamos caminhando para o fim. Gênesis 26, versículo 3. Olha a palavra que Deus vai dar para Isaac. Ele diz assim, vamos ler o 2 mais uma vez. Capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse. O que o Senhor disse, igreja? O que o Senhor disse, igreja? Não desças e faz o que? Habita na terra que eu
te disser. Aí o versículo 3 diz o quê? Peregrina onde? Nesta, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha para mim, além de Deus garantir que se ele obedecesse, o Senhor seria com ele sustentando, além de garantir que Deus iria sustentá-lo, Deus também estava dizendo que ao obedecer, ele confirmaria no Isaque o pacto, o juramento, a aliança que ele havia feito lá atrás com o pai dele, como Abraão. E que pacto era esse? Que pacto foi esse que Deus firmou com Abraão, que Deus agora queria firmar com Isaque? Que juramento foi esse? Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como as areias do mar, a tua descendência herdará esta terra. Diga glória a Deus. Amado, quando a pessoa faz um pacto de depender de Deus, a pessoa passa a ser sustentada por Deus. E quando você é sustentado por alguém, durante muito tempo da minha vida eu fui sustentado pelos meus pais, porque eu não tinha como me sustentar. Quando você é sustentado por alguém, você precisa seguir as regras. Diga assim comigo: ser sustentado requer seguir regras, né? Tem muita gente que diz: eu quero sair da casa do meu pai. Por quê? Porque não quer seguir regra, porque é sustentado. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai ter que fazer o que eu quero, andar como eu quero, chegar e sair na hora que eu quero. E eu tinha que fazer, por quê? Porque eu era sustentado. Aí a gente vem para Deus e a gente não quer. Não, eu quero que Deus me sustente, mas eu quero fazer o que eu quero. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Uma vez que eu sou sustentado por Deus, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, e através do sangue de Jesus na minha vida, através das águas do batismo, eu selei um pacto de aliança com Deus. Eu preciso entender que até na dependência eu tenho responsabilidades. Amém, amados? Quando Isaac decidiu ficar em Gerar, ele aceitou o pacto com Deus, ele passou a confiar, a depender. E sabe qual vai ser a primeira atitude que o Isaac vai tomar ao aceitar depender de Deus? Você acha que ele ficou de braços cruzados? Não. É para depender de Deus, é para ficar aqui. Então eu vou cavar aqui. Eu vou lançar as minhas sementes aqui. Eu vou semear, ainda que a terra seja seca, eu vou semear aqui, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, amados? Permanecer em Gerar é confiar a ponto de depender unicamente de Deus. E uma vez que eu dependo, me posicionar. Tá bom, Senhor, não vou descer para o Egito não, vou ficar aqui. Então eu vou me posicionar. Não vou mais ficar reclamando e murmurando não, eu vou semear. Posso ouvir um glória a Deus aí? Em vez de ficar murmurando e reclamando, eu vou plantar. Diga glória a Deus aí. Em vez de ficar reclamando e murmurando, eu vou esperar. Porque o Senhor, no seu tempo, me dará vitória. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. No tempo de Deus, a vitória virá. Mas espera no Senhor. Se coloque de pé toda a igreja. Assim que você se colocar de pé, dá aquela salva de palma gostosa, dá aquela salva de palma forte, e junto com as palmas você abre a tua boca e dá aquele glória a Deus estridente aí. Mas dá glória a Deus, aleluias. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar agora. Você vai fechar os teus olhos, por favor, faça isso. Você vai fechar os teus olhos e você vai colocar a tua mão sobre o teu coração assim, ó. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o coração. Você sabe por que muitas pessoas não veem a glória de Deus em Gerar no lugar de permanência? Você sabe por quê? Porque elas dizem para Deus: tudo bem, Senhor,